Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, 6 e 27, da Almeida Revista e Corrigida. E era-lhe necessário passar por Samaria. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? É interessante esse texto porque no versículo 1, Jesus ele está vindo de um embate religioso. E o embate religioso basicamente era porque alguém alguém disse que Jesus estava batizando, sendo que Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram seus discípulos, só que o texto diz que Jesus soube que souberam que Jesus estava batizando. A partir daí ele sai da Judeia e vai para a Galileia. Esse primeiro versículo ensina um princípio fundamental, porque ele diz que Jesus soube que souberam que ele estava batizando, quando na verdade ele não batizava. Quem batizava eram seus discípulos. Jesus soube que uma informação desencontrada foi anunciada acerca do seu caráter, acerca da sua postura, quando na verdade quem fazia não era Jesus, era quem estava com Jesus. E por isso ele sai da Judeia e vai para a Galileia. Ele sai do centro da intelectualidade teológica, do âmago, da centralização do que a gente entende por teologia, e vai para uma região desvalorizada, uma região à margem da sociedade, que é a Galileia, por conta de uma fofoca que alguém contou que Jesus fazia o que ele não fazia, porque quem fazia eram seus discípulos. Eu aprendo com Jesus nesse ponto que, independente do lugar ou da pessoa que seja valorizada, que seja bom estar com ela para o conhecimento, a partir do momento que é uma fofoca, é necessário que eu me retire. Porque Jesus sabe que se ele continuasse ali, ele ia ter que justificar uma verdade que na verdade não era uma verdade, era uma fofoca. Porque Jesus não batizava, quem batizava eram seus discípulos. Eu saio do meio de pessoas que eu tenho um grande contato, de uma região que eu tenho um grande prazer em estar ali, porque ali é o centro, ali é um lugar valorizado, tão somente porque houve uma fofoca, independente se eu estou envolvido ou não, cedo ou tarde eu vou ter que acabar justificando uma verdade que na verdade foi iniciada por uma fofoca. Isso compromete e diz respeito muito ao caráter de Jesus e de seus discípulos no que diz respeito ao discipulado e mentorado. Jesus, pois, então sai da Judeia e vai para a Galileia. E o texto diz, e a gente leu no versículo 4, e era-lhe necessário passar em Samaria. O texto diz que era necessário para Jesus passar em Samaria, não para os discípulos. Mas porque os discípulos estão com Jesus, eles vão para Samaria. Segundo 6,17, versículo 24, fala por que dessa rincha entre judeus e samaritanos. Porque na divisão do reino, o reino norte, Israel, cuja capital era Samaria, foi invadido pelo rei da Síria, e a nata do seu povo, a nata dos seus patriotas, dos seus patrícios, os mais inteligentes, os mais belos, os mais desenvolvidos foram arrancados, e no lugar deles foram colocadas pessoas assírias, pessoas de outras nações, sobretudo da Babilônia. E assim perverteram o santo, assim perverteram noção de culto, assim perverteram princípios que Deus estabeleceu, e por isso desse conflito.
E era necessário que Jesus passasse em Samaria para ele quebrar esse conflito e essa barreira entre o judeu e o samaritano, porque entre um judeu extremamente religioso e um samaritano extremamente misturado, Jesus é aquele que une os dois e diz: comigo a gente rompe isso e avança, porque avançar é necessário. Romper barreiras é abrir caminhos. Jesus decide passar em Samaria por uma necessidade dele agir e levar o evangelho da redenção e da remissão. Só que os discípulos poderiam, com todo direito, falar para Jesus: eu não estou a fim de ir, eu não quero ir, porque lá é um lugar que não me é confortável, eu não me sinto à vontade em Samaria. Mas tão somente porque eles estão com Jesus é que eles vão para Samaria. É interessante porque isso diz muito a nosso respeito. Que tão somente porque nós estamos com Jesus, a gente é levado a lugares que a gente não quer ir, mas porque a necessidade de Jesus passar por lá, a gente acaba indo. Porque Jesus, ele sente a necessidade de encontrar com alguém, embora a gente tenha conflitos anteriores com esse alguém e a gente tem que ir até esse alguém. Ainda que seja desconfortável para nós, o propósito de Jesus não é o nosso conforto, mas é atingir alguém que necessita ser visitado por Jesus. A expressão passar diz respeito a passar por um lugar sem a necessidade de repousar ali. Eles tomam um caminho um tanto quanto extenso, porque o texto não diz quanto tempo eles caminharam, mas que caminharam por um longo caminho, que já estavam cansados. Estava ali o poço de Jacó, onde Jesus encosta. O caminho é extenso e é um tanto quanto caloroso, porque estamos falando do Oriente, onde a mínima temperatura é de 40 graus. Não é como aqui no Brasil, que o máximo chega a 32, 35. Então era um calor extensivo, eles estavam cansados encostando no poço, mas ninguém tem um balde para tirar água do poço. Porque a gente caminha por um lugar extenso, mas a gente só vai pelo caminho quando o caminho está com a gente na caminhada. E ainda que a gente esteja cansado e com sede, a gente não diz nada. Porque a gente sabe que aquele que está com a gente vai providenciar em algum momento algo para nos saciar e para atingir as nossas necessidades. É por isso que os discípulos, nenhum deles questiona Jesus ou indaga Jesus ou fala para Jesus: a gente está no poço, mas está sem um copo, está no poço, mas está sem um balde para tirar água. E quando Jesus encosta no poço, ele fala para os discípulos irem comprar pão. Aqui é interessante porque o pão da vida pediu para os discípulos irem comprar pão. Jesus, ele dispensa os seus discípulos porque nenhum deles iria entender o propósito do que estava para acontecer. É por isso que ele dispensa os discípulos. Quando ele dispensa os seus discípulos, ele está zelando de um propósito maior. É interessante que os discípulos acompanharam Jesus na caminhada, estavam com Jesus no conflito, só que em determinado momento, embora Jesus cansado, ele dispensa os seus discípulos e fica sozinho no poço. Eu aprendo com Jesus que há momentos onde vai ter pessoas em momentos de conflito conosco. Vão ter pessoas na caminhada deserta, cansativa e causticante conosco, mas em algum momento essas pessoas vão se afastar da gente. Não é porque eles são ingratos, não é porque eles são infelizes, não é porque eles não devam estar com a gente, mas é porque eles simplesmente foram comprar pão. Jesus está ali no poço, de repente chega uma mulher e é Jesus quem inicia o diálogo falando: dá-me de beber dessa água.
A mulher se assusta porque ela percebe na veste de Jesus, na fisionomia de Jesus, que Jesus era um judeu. E portanto, pelo conflito, ainda mais pela questão de gênero, de ser Jesus homem e a samaritana uma mulher, ela ofende Jesus falando: como podes tu, sendo um homem judeu, se dirigir a mim que sou uma mulher samaritana? Ela ofende Jesus, mas Jesus rebate ela e diz: se tu soubesse a dádiva, o presente, o dom de Deus quem fala contigo, tu que me pediria água e eu não te negaria. E ela diz: quem você acha que é? Porque você não tem nenhum balde para tirar água daqui. E você acha que é maior do que Jacó, que plantou esse poço? E ele diz: da água que eu te dou, você vai. Da água que você bebe do poço, você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu te dou, você nunca mais voltará a ter sede. É incrível essa parte do diálogo, porque parece muito a gente com Deus. Quando Deus oferece algo novo, uma mudança, uma virada, a gente olha para Deus e simplesmente fala: mas como é que isso pode acontecer? Porque olha o que tem acontecido até aqui, olha o que me sucedeu até aqui. Olha a rotina que virou a minha vida. Então não tem como dar muito tempo assim. Isso não vem de agora, isso não vem de alguns dias, isso vem de anos, isso vem de muito tempo. É o que a mulher estava falando quando disse que pergunta para Jesus se ele era maior do que Jacó que plantou o poço. Ela está dizendo: o Senhor está vindo agora apresentando a solução, só que o poço está aqui já tem muito tempo. E Jesus disse: mas se você entendesse que não é da água do poço que eu falo, mas é da água que sai de mim que eu estou falando, você nunca mais vai precisar voltar a ter seus traumas abertos, suas feridas expostas, porque eu vou curar. A mulher estava entendendo que era a água do poço que Jesus estava falando. Jesus estava querendo curar algo muito maior do que simplesmente uma sede fisiológica, mas uma sede na alma. Isso tudo com Jesus cansado, isso tudo com Jesus com sede, isso tudo Jesus com fome, ele exausto, e ele ainda assim tem que tratar de alguém. E ele pergunta para a mulher: onde está teu marido? E ela diz: eu não tenho. Jesus disse: disseste bem, porque o que você teve até hoje não era um teu, e que tu está com ele agora também não é teu. Cara, olha para ele assustado e fala assim: és tu um profeta, porque só sendo um profeta é que você poderia saber dessas coisas. E Jesus, ele toca num ponto conosco que a gente cria resistência, porque a gente, mesmo cansado, mesmo com fome, mesmo com sede, mesmo exausto de uma caminhada longa, sozinhos, porque pessoas saíram do nosso meio, ainda vem pessoas que de cara nos ofendem, de cara não vai com a nossa cara aqui. A gente tem que estar ali, não porque a necessidade é nossa, mas porque a necessidade é de Deus passar ali, de Deus falar com alguém, e a gente tem que passar por tudo isso e ainda tratar da pessoa. A gente tem que consolar precisando de consolo, tem que curar sangrando por dentro, a gente tem que fortalecer estando fraco, animando quando estamos desanimados, fortalecendo, levantando quando precisamos de um socorro. E ainda Deus nos leva a tocar em pontos que são pontos delicados, aquele que necessita da cura. Mas Jesus precisa expor a ferida desse alguém para que possa curá-lo. E a gente tem que ter a ousadia de agirmos como profeta de Deus, no sentido literal da palavra profeta, que é a boca de Deus, para tocar nessa ferida e falar: é Deus quem está curando. Jesus, ele passa todo o diálogo, a história é conhecida. A mulher pergunta depois aonde a gente deve adorar, no monte de Gerizim
ou em Jerusalém, porque os samaritanos dizem que era um monte de Gerizim que adora, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, na onde a gente tem que adorar. E Jesus ele diz, nem um canto nem outro, porque vai chegar um tempo, de fato esse tempo já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a mulher, Jesus ele fala do plano de salvação, e a mulher diz, eu acredito, só que na ressurreição dos mortos que isso pode acontecer, na vinda do Messias. E Jesus ele responde, mas quem te fala é o Messias, quem está falando contigo é o Messias. Quando Jesus termina essa fala, os discípulos chegam. E o texto diz que nenhum deles ousou perguntar o que ele estava falando ou com quem ele estava falando. Porque não me interessa com quem a gente fala ou para quem a gente está falando enquanto a gente socorre. Porque são assuntos de aconselhamento, são assuntos de tratamento que não podem ser expostos. E é justamente isso que eles entendem. Que tinha alguém sendo tratado, tinha alguém precisando ser curado. E por isso eles não perguntam, eles só falam, a gente chegou com pão. É interessante porque enquanto a gente está curando de alguém, quando a gente está tratando de alguém precisando ser curado, precisando de um socorro, quando a gente termina esse processo, chega alguém falando, eu trouxe pão para te fortalecer, eu trouxe pão para te sustentar, eu trouxe algo para te levantar, porque nesses momentos de caminhada, a pessoa se afasta da gente para Deus falar, eu preciso de um propósito, eu tenho um propósito e eu preciso de você, desse propósito, para que ele seja concluído. Alguém vem necessitado, quebrado, angustiado, ferido e machucado, para Deus falar, não para, porque tem alguém que precisa de você. Quando a gente trata desse alguém, vem alguém falando, e ele não pergunta as razões, mas ele só diz, eu trouxe pão. Porque Deus falando pra gente, enquanto você cuida de alguém, eu estava providenciando pão para você. Enquanto você liberava algo de cura para alguém, eu estava trazendo um pão de fortalecimento, de sustentação para você. Enquanto você liberava águas que purificam, águas que saram traumas e feridas para alguém, eu estava trazendo pessoas com um pão para te levantar e te pôr de pé. Isso é interessante do cuidado de Deus, porque quando a gente cuida de alguém, tem alguém cuidando da gente. Alguém vem em um ambiente, em um horário onde ele não quer ser visto por ninguém, por conta da vergonha, por conta do vexame, por conta da vida que levava. Então ele vem em um horário, em algumas traduções dizem na hora sexta, e a outras dizem que é ao meio-dia. É tudo uma questão de ótica, de tradução. Mas o horário é o mesmo. E o horário que ninguém vai. E é justamente nesse horário que a gente tem que estar ali para cuidar e para tratar. Porque passados esses momentos vem alguém com pão para nos fortalecer. E a gente pergunta para Deus por que nesse momento a gente fica sozinho, e Deus dizendo, é que eu estou preparando algo para você, para te fortalecer, para te levantar, para te sustentar, alguém para te colocar de pé e caminhar contigo mais um pouco. Que Deus venha te abençoar. Não sei se você é alguém que precisa das águas. Não sei se você é alguém que vai liberar essa água para alguém que necessita. Não sei se você é alguém que está preparando pão para levar para alguém. Mas isso na verdade é um ciclo. Onde você um dia precisou de água, onde hoje você está liberando água, e daqui a pouco você vai estar levando pão para alguém. Um dia você precisou de cura, hoje você está curando, e daqui a pouco Deus vai te sustentar. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha te curar. Siga firme e na paz do Senhor.